Fala turma, intervalinho rápido, né? Rapidola. Estamos de volta para mais uma aula de Direito Constitucional. Agora, galera, fica atento em Direito Constitucional que teremos 6 questões na prova do CFO. Então fica ligado que a gente vai continuar o assunto da semana passada, da aula anterior, né? Estávamos falando sobre princípios fundamentais. E aí eu parei aqui no artigo 2º, né, do texto constitucional. Disse assim, ó. Olha o que diz o artigo 2º, coloca na tela aí, ó. Diz assim: são poderes da União independentes e harmônicos entre si. Olha, são poderes da União independentes e harmônicos entre si. Vai decorar para sua prova que nós temos o Legislativo, o Executivo e o Judiciário como poderes do Estado, né? Poderes do Estado brasileiro. Então, no artigo 1º, princípios fundamentais, artigo 1º ao 4º, é a Constituição organizando o Estado brasileiro. E a Constituição, ela divide o poder que é do povo em 3 funções legislativas. Alguns até falam que não são poderes em si, são atribuições. Só que para a sua prova você vai levar que são 3 poderes. Cada poder ele tem uma função, né? A sua função dentro do Estado. E aí nós temos as funções típicas. Por exemplo, o Legislativo, ele tipicamente, o que é que ele faz? Ele legisla e fiscaliza. O Executivo, ele administra e o Judiciário, ele julga. Função típica é para aquilo que serve o poder, beleza? Dentro da organização do Estado, cada um vai fazer alguma coisa. Só que esses poderes, eles também exercem funções atípicas. Significam que a própria Constituição dá para esses poderes a possibilidade de exercer de maneira não típica, ou seja, não é a sua função, mas eles fazem. Como, por exemplo, o Legislativo, ele também julga e administra. Por exemplo, julgamento do presidente da República, em caso de crime de responsabilidade, é a função típica, é a função atípica de julgar do Poder Legislativo. E o Poder Legislativo também administra, no sentido de que ele precisa realizar a atividade administrativa para seguir as atividades. Por exemplo, quando a Câmara de Vereadores de Macapá faz um concurso público, uma licitação, a Câmara de Deputados, etc., a gente está vendo o Poder Legislativo que administrando. Já o Executivo, ele julga e legisla conforme o texto constitucional de maneira atípica, e o Poder Judiciário, ele legisla e administra. Por exemplo, o Poder Judiciário, quando ele faz um concurso público, uma licitação, quando ele faz outras atividades administrativas, ele está administrando, beleza? Tranquilo, professor. E aí, para a gente fechar essa parte de poderes, a gente precisa entender um pouquinho da teoria dos freios e contrapesos. Isso é uma teoria que significa o quê? A gente não leu aqui, olha. Olha aqui, ó. Olha. Independentes e harmônicos significa que nenhum poder ele pode subjugar o outro. Mas o próprio texto constitucional, olha, vai trazer formas de controle do poder pelo próprio poder, sendo que cada poder tem autonomia para exercer sua função, mas é controlado pelos outros. Ou seja, o próprio texto constitucional vai trazer mecanismos de um poder controlar o outro. Não significa interferência. Não significa que o poder vai interferir no outro, galera. Significa que o texto traz a possibilidade, por exemplo, do Poder Legislativo fiscalizar o Poder Executivo. O Poder Executivo está fazendo uma licitação em que há desvio de recurso. Significa, por exemplo, que o Poder Legislativo pode abrir uma investigação, uma comissão parlamentar de inquérito para investigar esse gasto, pode pedir informações. O Poder Legislativo está praticando atos contrários à lei. Pode vir alguém provocar o Poder Judiciário e esse Poder Judiciário, por exemplo, por uma decisão judicial, intervir nessa atividade legal. E assim vai o texto constitucional trazendo possibilidades de controle. Essa é a teoria dos freios e contrapesos. Ela serve para evitar que haja abusos no exercício do poder, beleza? Tranquilo? Só que presta atenção, tem que estar previsto no texto constitucional. Olha aqui, ó. Como exemplo, o Executivo, ele indica juízes para o Poder Judiciário. E o Poder Judiciário pode declarar inconstitucionais as leis. Olha, o Legislativo, ele pode impedir um governante, impeachment. Está na moda isso daí. O Executivo, ele pode vetar leis do Legislativo. Olha, o Legislativo, ele aprova juízes do Poder Judiciário
E o judiciário pode declarar atos inconstitucionais do Poder Legislativo. Perceberam a teoria dos freios e contrapesos? Olha aí, acontecendo direto, isso acontece direto no dia a dia. Então você vai fazer o seguinte, gravou isso daqui? Gravou. E aí, seguindo no texto constitucional, presta atenção. Ei, atenção total. Lembram dos fundamentos da República Federativa do Brasil? Lembram dos fundamentos? Soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e pluralismo político, beleza? O artigo 3º, ele vai trazer os objetivos. Anota aí, objetivos, galera. Objetivos da República Federativa do Brasil. Olha aqui, ó. Olha o que diz o texto. Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Objetivo? Você não tem um objetivo? Tem ou não tem? Ao estar assistindo aula aqui no desafio, hein? Tem ou não tem? O professor tem um objetivo. Eu quero ser policial, eu quero ser bombeiro, eu quero ser guarda municipal, eu quero passar no Enem. Perceberam que o objetivo é algo que você quer alcançar? O Brasil, o seu Estado, o Estado brasileiro, no artigo 3º, ele também diz o que ele quer alcançar. Ele diz assim, olha, ei, ainda não tenho isso, mas eu quero alcançar, tenho como objetivo. Ou seja, o Estado brasileiro declara aquilo que ele quer alcançar. O que ele quer alcançar? Presta atenção, olha aí na tela, olha aí, ó. Olha, construir uma sociedade livre, justa e solidária. Significa o quê, galera? Significa o seguinte, é como se o Brasil estivesse dizendo assim, olha, a gente ainda não tem uma sociedade livre, justa e solidária, mas a gente vai fazer, através de mecanismos institucionais, políticas públicas e ações do Estado, né, a busca de uma sociedade livre, justa e solidária. Garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza, a marginalização, reduzir as desigualdades sociais e regionais. Faço um alerta aqui para vocês, olha. Erradicar, ó, é a pobreza, ó, a marginalização. Já as desigualdades sociais é reduzir, beleza? E aí tem promover o bem de todos, sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Olha aqui, ó. A Constituição ela diz o quê? As metas. Ela fala que deseja alcançar ao mesmo tempo que reconhece que nenhuma delas foi atingida, são normas programáticas. O que é que eu quero que vocês entendam? Muita gente, ao decorar isso, olha aqui, ó. Ao decorar, grava o verbo, né? Ah, professor, eu decorei o verbo, olha. Construir, garantir, erradicar, reduzir e promover. Você tem que entender o fundamento disso ser um objetivo. Você pode até decorar o verbo. Ah, se vier com verbo vai ser um objetivo? Não. Porque a prova ela pode trazer assim, olha, constitui um objetivo a construção de uma sociedade livre, justa e solidária. A construção é um substantivo, ou seja, geralmente as bancas de prova elas trazem um substantivo, a construção, a garantia, a erradicação, a redução, a promoção, ou seja, se você só se ligar no verbo, você está lascado, beleza? Você tem que entender fundamento, objetivo, entender para que ele serve, entender que isso daqui é uma meta que o Brasil quer alcançar e principalmente que isso é uma meta do Brasil para dentro. Como assim, professor, do Brasil para dentro? É algo interno, pô. Ou seja, é o bem de todos, uma sociedade livre, justa e solidária, o desenvolvimento nacional, a erradicação da pobreza aqui dentro, né? A promoção do bem de todos, isso é o objetivo. Geralmente em prova, quando cita um objetivo, ou chama de fundamento, ou chama de princípio. Mas você está ligado que isso daqui é um objetivo. Show de bola, show de bola. E aí nós temos, olha, artigo 4º. Diz assim, ó, a República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais pelos seguintes princípios. Duas coisas aqui. Se o artigo 1º traz os fundamentos da República Federativa do Brasil, o artigo 3º traz os objetivos, aqui a gente tem os princípios. Só que não é qualquer princípio, não. É os princípios nas relações internacionais. É o princípio que o Brasil vai ter na sua relação com outros estados soberanos, galera. Fica ligado nisso daqui. É a relação do Brasil para fora. É o Brasil em relação ao restante dos outros estados. Então o Brasil está dizendo assim, olha,
quando a gente for se relacionar internacionalmente com outros estados soberanos, a nossa postura vai ser essa. Qual vai ser a postura do Brasil? Olha, o que o Brasil vai visualizar quando ele for se posicionar internacionalmente? Olha aqui, ó, ele diz assim, olha, a gente vai prezar pela independência nacional, prevalência dos direitos humanos, autodeterminação dos povos. Independência nacional, autodeterminação dos povos e não intervenção tem a ver com o seguinte, bicho. É como se o Brasil dissesse assim, olha, cada estado é soberano, cada estado é livre para definir os seus rumos. E não é o Brasil que vai determinar, não, o que cada um quer. Ei, não vou interferir na dinâmica de cada estado. Então o Brasil, por exemplo, não pode querer determinar, interferir, por exemplo, como o Paraguai, como o Chile, como o Equador, ou como qualquer outro estado soberano, Venezuela, Estados Unidos, como cada um se porta perante o seu povo. O Brasil só quer saber dele, né? Beleza? Então, cada um que se vire, cada um que siga o seu rumo. É isso que o Brasil está dizendo. A gente vai prezar pela independência nacional, tanto nossa quanto de outros estados, prevalência dos direitos humanos, afinal, né? Isso é um conceito de terceira dimensão de direitos humanos, de prezar pela paz no mundo, né? Autodeterminação dos povos. Cada povo vai se autodeterminar, significa que vai seguir o seu rumo. Não intervenção. Eu não posso, como Estado soberano, intervir em outro Estado. Igualdade entre os Estados. Defesa da paz, olha, defesa da paz. Solução pacífica dos conflitos através da via diplomática, pela conversa, pela via diplomática, né? Repúdio ao terrorismo e ao racismo. Cooperação entre os povos para o progresso da humanidade e concessão de asilo político. Perceberam que são 10 princípios nas relações internacionais? Então a gente faz aqui a gente visualiza o seguinte, nós temos 5 fundamentos. E aí eu disse para você na aula passada que você tem que decorar os 5 fundamentos. Decore os 5. E aí você vai entender que os objetivos são metas a serem alcançadas. E aí quando se relacionar na relação do Estado brasileiro com um outro Estado soberano, pode ter certeza que é um princípio nas relações internacionais. Ainda tem uma previsão aqui, olha, diz assim, ó, olha o que diz o parágrafo único. Ninguém se liga nisso daqui, sabia? Ninguém lê até bem aqui. Mas olha o que diz o parágrafo único do artigo 4º. A República Federativa do Brasil buscará a integração econômica, política e social, cultural dos povos da América Latina. Para bem aqui. A prova vai falar da América. Mas você estudou aqui com o professor Guara, com o professor Edivander, de Geografia, que a América Latina é diferente de continente americano. O continente americano engloba todo o continente americano. América do Norte, América do Sul, América Central. Já a América Latina, ela engloba a América, né, do Sul e América Central, menos a América do Norte, ou seja, é do México para cá. Então, o que o Brasil está dizendo, olha, nós do Brasil, a gente vai buscar a integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina, do México para baixo, América Central e América do Sul. Olha. E qual é o motivo? Qual é? Visando a formação de uma comunidade latino-americana de nações. Beleza? É o Brasil também estipulando algo que ele quer alcançar no plano internacional. Tranquilo, professor? Tranquilo. Olha aí, ó. Para fechar, olha. Independência nacional. Olha, independência nacional, prevalência dos direitos humanos, autodeterminação dos povos, não intervenção, igualdade entre os estados, defesa da paz, solução pacífica dos conflitos, repúdio ao terrorismo e ao racismo, cooperação entre os povos para o progresso da humanidade e concessão de asilo político, princípio nas relações internacionais. Então, fechamos aqui o tema princípios fundamentais. Fechamos, não fechamos? Fechamos. Vimos do artigo 1º ao 4º. Agora a gente vai resolver algumas questõezinhas para a gente treinar aqui, galera. Bora treinar, bora treinar. Olha essa questão aí, ó. Questão de 2025, que é o ano da tua aprovação, né? Ano da tua aprovação, inclusive... Prova recente, trouxe aqui para vocês. Olha essa questão aí, galera. Já coloca aí no chat a sua resposta
para eu ver aqui se vocês vão acertar. Diz assim, ó. Considere o seguinte trecho do acórdão do Supremo Tribunal Federal relativo ao julgamento do pedido de medida cautelar formulado em ação direta de inconstitucionalidade proposta em face do dispositivo de lei federal que regulamentava a reserva de 20% das vagas oferecidas em concursos públicos federais para candidatos negros. Questão boa, questão de alto nível aqui, galera. O fim da vigência da ação afirmativa, sem que haja avaliação dos seus efeitos, das consequências de sua descontinuidade e resultados alcançados, não se coaduna com o quê? Olha, com as promessas constantes na nossa Constituição relativas à construção de uma sociedade justa, livre e solidária, com a erradicação das desigualdades sociais, sem preconceito de raça, cor e outras formas de discriminação. Olha o que diz a pergunta. Diz assim, ó, as promessas acima referidas estão consignadas na Constituição Federal como promessas, galera. Olha a FCC usando a palavra promessa. Eu chamei isso lá na nossa aula, ainda há pouco, de metas, né? Aquilo que o Brasil quer alcançar, né? E a Constituição chama de objetivo, né? Chama de objetivos fundamentais. Inclusive isso, olha, construção de uma sociedade livre, justa e solidária, né? A erradicação das desigualdades sociais e sem preconceito de raça, cor e outras formas de discriminação é um objetivo da República Federativa do Brasil. Está onde? Está no artigo 3º, nós vimos agora. Olha, letra A correta. Não é direito dos trabalhadores aplicáveis aos ocupantes de cargo público, isso daqui está no artigo 37 da Constituição. Não é fundamento, porque fundamento é subsidiário. Não é princípio nas relações internacionais, porque do Brasil para dentro, por exemplo, está falando de cotas em universidade, né? E não é direitos sociais, isso daqui, beleza? O que é que eu quero que vocês entendam? Cara, gostei dessa palavra aqui, promessa. Promessa, né? É um objetivo, é aquilo que o Brasil quer alcançar, é uma meta. Outra coisa, lembra que eu falei do verbo? Lembra que eu falei do verbo? Falei do verbo, não falei do verbo? Olha o que diz aqui, bem aqui, eu vou grifar para você, olha. Diz aqui, ó. A construção, no texto constitucional, tá construir, né? Não tá construir? Só que, olha, tá dizendo aqui, a construção, aí diz aqui, ó, também, olha, a erradicação, lá tá um verbo, erradicar, né? Então, se você decorar o verbo, você não vai acertar, porque a prova vem trazendo um substantivo, pô. A construção é um substantivo e a erradicação um substantivo, letra A correta. Segue aí, olha. Olha essa questão 2. Questão 2, galera. Bora pra cima, pra cima. Diz assim, ó. FCC 2024. Considere os seguintes princípios. Opa. Letra A não. Primeira, olha a primeira aí, ó. Intervenção. 2. Vedação à concessão de asilo político. 3. Solução pacífica dos conflitos. E 4. Prevalência dos direitos humanos. Responde aí. Em conformidade com a Constituição Federal, a República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais, entre outros, pelos princípios constantes em... Galera, como é que está correto? Aí, 1, 2, 3 ou 4? Primeiro, o Brasil, nas suas relações internacionais, ela se rege pela intervenção? Sim ou não? É pela intervenção ou pela não intervenção? Hein? É pela não intervenção, pô. Eu sempre brinco, para você aprender isso daqui, você tem que pensar da seguinte forma. O Brasil, ele pensa assim, ei, bicho, é cada um por si, é cada um no seu quadrado. Eu não vou querer saber de intervir na vida dos outros, cada um que se vira. Você, por exemplo, se mete na vida dos outros, a vida do teu vizinho, é ele para lá e você para cá. O Brasil está dizendo a mesma coisa, diz, olha, quero saber não. Então, tem intervenção? Não, pô, se não tem intervenção, isso daqui está errado. Se isso daqui está errado, você que é esperto, concurseiro raiz, já vai fazer o quê? Já vai eliminar o quê? A letra A. Por quê? Porque tem primeira. Já vai eliminar a letra E, porque tem primeira, e já vai eliminar a letra D, porque tem primeira. É ou não é?
Olha aí, ó. Eliminou essas três. Se você eliminou essas três, você já fica aí ligado, beleza? Tranquilo? Olha aí, ó. Presta atenção. E aí nós temos, olha. 2. Vedação de concessão do asilo político. Vedação de concessão do asilo político? Vedação de concessão? Não, pô. O Brasil, ele se rege pela concessão do asilo político. Se a 2 está errada, você elimina a letra C. Professor, então nós temos na terceira afirmativa e na quarta algo correto? Temos ou não temos? Olha aí, ó. Olha aqui, ó. Olha. Solução pacífica dos conflitos e prevalência dos direitos humanos. Professor, isso está aqui? Tá, olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Olha. Solução pacífica dos conflitos e prevalência dos direitos humanos. Aqui a gente tem, olha, a não intervenção, né? A não intervenção e concessão de asilo político. Então a correta é a letra B. Tranquilo. Faz mais uma aí, professor. Olha aqui, ó. Olha essa outra aqui, galera. Questão da FCC também para você ficar ligado. Conforme a Constituição Federal, a República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais pelos seguintes princípios, dentre outros. Galera, decorou o artigo 4º, você corre para um abraço. Olha aqui, ó. Letra A. Cooperação entre os povos para o progresso da humanidade. Isso está correto, né? Aí diz aqui, ó. Não concessão do asilo político. Não concessão do asilo político. Concessão, galera, concessão. Aí diz aqui, igualdade entre os estados, está certo. Então a letra A está correta. Letra A está errada, porque o Brasil se rege pela concessão do asilo político. Concessão do asilo político. Olha bem aqui, ó. Independência nacional. Ok. Independência nacional. Não intervenção, ok. E não concessão do asilo político, aí tá errado. Não concessão do asilo político tá o quê? Tá erradinho, galera. Tá errado. Tá errado ou não tá? Tá errado. A letra C diz assim, ó. Prevalência dos direitos humanos, correto. Aí diz assim, não integração, olha, não integração cultural dos povos da América Latina, errado. E intervenção, errado. Então temos dois erros. O Brasil, ele se rege nas relações internacionais pela prevalência dos direitos humanos, ok? Mas pela integração dos povos da América Latina e pelo princípio da não intervenção. Então não achamos a resposta correta. Mais uma, letra D. Repúdio ao terrorismo, ok. Intervenção está errado. Defesa da paz, ok. Então não é a letra D. Professor, só pode ser a letra E. E agora, será que é a letra E? Vamos ver. Às vezes você chega no final da questão e não acha a questão correta, galera. E você diz, pelo amor de Deus, e agora? Calma. Bora ver a letra E, se a gente tem. Tá lá no artigo 4º, repúdio ao racismo. Tá. Tá lá, solução pacífica dos conflitos. Ok. E tá lá, autodeterminação dos povos. Ok. Olha como nós achamos a resposta correta. Correta é a letra E. Letra E é a resposta correta. Beleza? Dá para fazer isso daqui? O que é que eu recomendo para você, para fazer provas com essa temática? Você tem que fazer o quê? Você tem que gravar fundamentos, tem que gravar o que mais? Tem que gravar quais os objetivos e tem que gravar quais os princípios nas relações internacionais. Aqui está pedindo artigo 4º. Mais uma, professor. Eu já fiz essa daqui, a quarta. Vou fazer a quinta. Diz aqui, ó. A separação dos poderes prevista na Constituição Federal de 88 configura-se como a separação dos poderes, hein? Configura-se como letra A, fundamento da República, B, princípio fundamental, C, princípio de regência nas relações internacionais, D, objetivo da fundamental e letra E, direitos e garantias individuais e coletivos. Pergunto para vocês, o que é o princípio da separação dos poderes? Primeiro, você tem que decorar o seguinte, tudo que está do artigo 1º ao artigo 4º do texto constitucional é o que? É princípio fundamental, beleza? Não vimos isso? Estamos estudando isso, inclusive.
Então, o que está na letra E está errado. Por que está errado, professor? Hein? Por que está errado? Porque, presta atenção, olha, o que está na letra E está errado porque, olha, porque isso daqui está no artigo 5º. Direitos e garantias individuais e coletivas, inclusive é a nossa próxima aula, galera. Já fica ligado aí que a gente vai estudar o artigo 5º. Então, não é a letra E porque está no artigo 5º, beleza? Tranquilo? E aí nós temos assim, ó, fundamento. Fundamento, você lembra que fundamento é o quê? Fundamento, você decorou que é o so, si, di, va, plu. É ou não é? So, si, di, va, plu? Que diabo é isso, professor? Soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais, trabalho livre, iniciativa e pluralismo político. Então não é a letra A. E aí você pensa assim, princípio de regência nas relações internacionais. Relações internacionais é o Brasil para fora. Brasil para fora. Agora, a separação dos poderes entre executivo, legislativo e judiciário é o Brasil para fora ou o Brasil para dentro? Brasil para dentro, então não é um princípio nas relações internacionais. E outro, você decorou comigo quais são os princípios nas relações internacionais. São aqueles 10 que a gente acabou de ver. Aí você pensa assim, e agora, o que foi que sobrou? Sobrou a letra B, princípio fundamental, e sobrou a letra... Não, sobrou a letra B, princípio fundamental, e a letra D, objetivo. Objetivo, eu disse para vocês, é meta, é promessa, não foi isso que a gente viu? É aquilo que o Brasil deseja alcançar. E nós vimos que são 4 metas. Geralmente elas começam com o verbo, construir uma sociedade livre, justa e solitária, erradicar a pobreza e a marginalização, né, promover o bem de todos, né, garantir o desenvolvimento nacional. E aí não tem nada com separação de poderes, então não é princípio. O que eu quero que vocês entendam? Por que é a letra B? Porque tudo o que está do artigo 1º ao 4º, tudo é princípio fundamental. E a separação dos poderes está onde? No artigo 2º, beleza? No artigo 2º do texto constitucional. Então, o que você precisa saber? Se falar na prova de vocês, o princípio republicano é princípio fundamental? É. O regime de governo, o regime democrático é princípio fundamental? É. Tá aqui, ó. Vou colocar de novo. Lá no começo, só pra gente... Lá no comecinho eu expliquei isso, olha. Olha aqui, ó. Olha. Para você nunca mais errar isso. Isso tudo aqui está do artigo 1º ao 4º do texto constitucional. Princípios fundamentais. Temos o princípio federativo, temos forma de Estado brasileira, federação. Temos o princípio republicano, temos. O que é o princípio republicano? É a forma de governo brasileira. Temos o Estado democrático, temos. Esse daqui é o regime de governo. Temos o princípio da soberania popular, temos. Todo poder emana do povo. Não li isso para vocês ainda agora? Todo poder emana do povo. Então, isso também é um princípio fundamental, né? Temos o princípio da separação dos poderes? Temos, agora nós vimos. É isso que está perguntando, né? São poderes independentes e harmônicos entre si, o legislativo, o executivo e o judiciário. É um princípio fundamental da República Federativa do Brasil? É. Está dentro do artigo 2º. E aí nós temos os fundamentos, source de vaplu, artigo 1º. Nós temos os objetivos, artigo 3º. E nós temos os princípios nas relações internacionais, artigo 4º e seu parágrafo único. Então, se perguntar qualquer um desses daqui, ó, qualquer um, todos são princípios fundamentais. Todos são princípios fundamentais. Foi ou não foi isso que perguntou lá? Vamos voltar lá para a questão. Vamos voltar lá para a questão. Olha aqui, ó. Olha. Deixa eu ver. Não, é essa daqui, ó. Olha aqui, ó. Olha aí. A separação dos poderes, olha, a separação dos poderes prevista na Constituição Federal configura-se como um princípio fundamental. Está no artigo 2º e você precisa decorar do 1º ao 4º para saber que isso é um princípio fundamental. E aí, deu para resolver? Deu, professor, resolvi, acertei tudo até agora.
Estou pronto para fazer a prova. Então toma essa daqui. Toma essa daqui então, olha aí, ó. Com base nos princípios fundamentais contidos na Constituição Federal, diz assim, ó. Olha a letra A, galera. Presta atenção na letra A. Diz assim, ó. A República Federativa do Brasil, olha, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos, dentre outros, a soberania e os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. E agora? Parece que a letra A... Hoje, professor, já na letra A? Já na letra A, professor? Não é? Olha aí, eu vou ler de novo. A República Federativa do Brasil, ela é um Estado democrático de direito, não está escrito isso no artigo 1º, o seu regime democrático, regime de governo, e ela tem como fundamento, dentre outros, são 5. Soberania. Tá aqui a soberania, não tá? Tá, ó. Aí tem cidadania, né? Tem ou não tem? Dignidade da pessoa humana. E aí tem o valores sociais do trabalho, da livre iniciativa. Tá lá. Inclusive a questão ela é muito pertinente, porque ela diz aqui, olha, dentre outros, significa que ela não está dizendo que são só esses dois, galera. Fica ligado nisso daqui. O que a questão está dizendo é que esses dois são o quê? São fundamentos. São ou não são? São fundamentos. Mas se restringe a esses dois, ela está dizendo somente esses dois? Não, ela está dizendo, olha, tem esses daqui e outros. E tem outros sim. Então é a letra A correta. Beleza? Tranquilo? Olha a letra B. Diz assim, para a gente já ir embora, fazer aquele cafezinho, né? Fazer aquele café gostoso da tarde. Deixa eu colocar uma cor boa aqui para a gente ver. Uma cor que fique visual. Olha aqui, ó. B, diz assim, ó. São poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo, o Judiciário e o Ministério Público, galera. Ministério Público é um poder? Pergunto a vocês. Ministério Público é um poder ou não é um poder? Hein? Não, a gente viu que a gente tem a tripartição dos poderes. Olha aqui o três. Tá vendo aqui, ó? Olha, vou colocar bem aí, ó. Olha, 3, olha. Ah, é assim, 3. Agora. 3, pô. Né? O Ministério Público não é um poder, pô. Nós temos o Judiciário, o Legislativo e o Executivo, pô. Então, o Ministério Público não é um poder, pô. Professor, o Ministério Público é o quê? Ele é um órgão de natureza constitucional de maneira independente, mas ele não é um poder da República. Poder Executivo, Legislativo e Judiciário. Então a letra B está errada. Mais uma aqui. Letra C diz assim, ó. A República Federativa do Brasil rege nas suas relações internacionais pelos princípios da intervenção, sacanagem. Intervenção não. E da prevalência dos direitos humanos, dentre outros, errado. E D. A República Federativa do Brasil rege nas suas relações internacionais pelos princípios da autodeterminação dos povos, ok? E proibição da concessão de asilo político, errado, bicho. Tem que... concessão de asilo político. Então, para a gente fechar, a República Federativa do Brasil buscará a integração social e cultural dos povos da América Latina, visando a formação de uma comunidade latino-americana das nações, não sendo permitida, contudo, a integração econômica e política desses povos, errado. Formação da comunidade latino-americana com integração econômica, cultural, né, e política desses povos. Então, isso daí está errado. Então, a correta é a letra A. A de acertei, galera. Acertou ou não acertou? Acertei, professor. Então, fechamos aqui. Galera, até a próxima aula. A gente vai ver artigo 5º, direitos e garantias fundamentais agora. Assunto essencial para a sua prova. Então, fica ligado até a próxima aula e a gente vai se falando.